Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, aquele podcast feito para te ajudar, síndico e gestor condominial, com dicas, claro, práticas para você colocar e aplicar no seu dia a dia. Não basta trazer aqui uma dica, ou uma técnica, ou uma opinião, ou algo que simplesmente seja só por ser. Não dá. Tem que ser algo que você pense, caramba, se eu aplicar isso na minha vida, será que vai fazer diferença? É isso, é exatamente isso que a gente quer que você tenha como pensamento e que te faça, de fato, pensar sobre isso. E também você sabe que todo episódio tem alguém que é especialista. Pode ser síndico, pode ser gestor condominial, ou pode ser alguém que saiba tudo sobre a sua área. E também fornecedores. Hoje a gente tem um pouco desses dois. É uma pessoa que é especialista, sabe o que faz, tem um baita tempo aí de experiência. Pelo que ele me falou, são mais de 20 anos? Mais de 30. Mais de 30 anos! Ó, vai ser uma verdadeira aula aqui hoje. Então tem experiência, é fornecedor, tem uma história construída aí com muita ética, com muita qualidade, e é com ele que nós vamos conversar. Ele que é engenheiro civil e fundador da Solitex. Seja bem-vindo, Milton Camargo. Eu sei que a agenda é corrida. Obrigado por ter encontrado esse tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e vamos lá, vamos bater um papo aqui a respeito do que a gente pode ajudar um condomínio ou ajudar o síndico com a nossa expertise e com o nosso conhecimento. E detalhe que essa parte de obras, ela nem dá muita dor de cabeça. Quase nada. Eu acho que a maioria dos brasileiros já passou por isso, de certa forma, direto ou indiretamente. E o problema, né, Milton, é que a galera vai assistir aqueles programas da Discovery Channel, que lá é Irmãos à Obra, não, 3 semanas eu te entrego essa obra, aí fica mal acostumado, não fica? Pois é, mas aí a gente tem que ver que esses programas são feitos com outros tipos de materiais de construção, aquele que você dá um murro na parede e fura a parede, que não é o que a gente usa aqui geralmente, né? Então é bem diferente um pouquinho. Aqui no Brasil a história muda. Muda. E falando em história, queria ouvir a sua antes da gente começar esse batalhão de perguntas. Acho que até a produção vai querer te perguntar aqui hoje, ó. Já começou que perguntou até antes de começar aqui, ó. Consultoria. Mas a gente gosta muito de história. Como começa a história do Milton na engenharia? Como você começou a história da Solitex? Você já pensou em condomínio desde sempre? Como é que começa? Olha, com a engenharia começou muito cedo. Eu, aos 13 anos de idade, fiz um curso técnico de desenho arquitetônico. Na minha época não era computador, era uma prancheta, né? Com lápis e etc., borracha, depois nanquim. Então, com 15 anos, eu comecei a fazer projetos de engenharia para engenheiros e arquitetos. Depois entrei na faculdade, me formei em 91. Então, eu estou na engenharia desde os 14, 15 anos, faz mais de 40 anos aí que eu estou na engenharia, de certa forma. E fiquei 10 anos, depois de formado, aproximadamente, trabalhando com projetos e construções de diversos tipos. Maioria residenciais, mas também fazia industrial, comercial, etc. Trabalhei em algumas construtoras e dos anos 2000 para cá, ou seja, 26 anos, eu me especializei na área de perícias e avaliações e inspeções prediais de engenharia. Então, estou nessa desde 2000 e em 2000 eu me credenciei como engenheiro da Caixa Econômica Federal, que eu estou até hoje. Em 2012 me credenciei como engenheiro do Banco do Brasil. Então já tem mais uns 14 anos de Banco do Brasil, Caixa. E aí eu tive que deixar, entre aspas, as obras e os projetos, porque não dá para fazer tudo. E eu estou nessa, com perícia judicial, extrajudicial, e inspeção predial e etc. E aí há uns 25 anos, 26 anos, exclusivamente nessa área. Hoje a Solitex
pensando até que estão nos escutando e nos ouvindo síndicos Sim. e toda essa galera do mundo condominial, hoje quais são as principais soluções que a Solitex entrega? Olha, eu começaria com a inspeção predial. Tá. O que é a inspeção predial para aqueles que ainda não sabem? É um trabalho que nós fazemos dentro do condomínio, analisando toda a documentação da parte técnica, toda a documentação e fazendo vistoria minuciosa no condomínio para apontar eventuais falhas, eventuais erros, eventuais melhorias. Pode ser que as coisas estejam certas, mas que o condomínio possa melhorar e etc. Que é um diagnóstico, como se fosse um clínico geral fazendo uma comparativa com um médico. É um clínico geral que vai dar um diagnóstico geral para o condomínio poder, com aquele documento técnico, se basear na prevenção, no planejamento, e baixando custos e etc. Tá, então, por aí. Quando eu chamo o Milton, eu tenho que pensar então que é para vistoria. A princípio, sim. Tá. É o início de tudo, né? Então, assim, para o médico poder diagnosticar você e falar o que você precisa fazer, se é um tratamento, se é uma cirurgia, se é simplesmente tomar um determinado remédio, ele vai precisar olhar você, enxergar e conversar, saber a que a gente chama de anamnese, que é o histórico, né, da família. Então, você vai tentar conversar com os moradores, com os síndicos e zeladores. Às vezes tem zeladores que nasceram com o prédio. E ali você vai fazer um histórico que vai te auxiliar no diagnóstico. E a partir do diagnóstico e através de ferramentas, a gente elabora um plano para que o condomínio possa, a partir dali, começar a fazer planejamento, com prevenção e as coisas começarem a ficar melhores, com menos riscos. Esse é um dos trabalhos, seria o principal. Tem a engenharia legal também, que também a gente atua, então, condomínios novos, principalmente, né, de 5, 7 anos de idade, às vezes tem muitos problemas que a construtora largou para trás, então precisa entrar judicialmente. Então, a gente também faz esse trabalho. Legal. Que daí é a apuração de responsabilidades, que a gente chama. Quem é o responsável por quê? Se tem algum problema no condomínio, aquilo foi falta de manutenção ou já nasceu com a obra. Entendi. Mais ou menos isso que as duas linhas, é preventivo, corretivo. Tá. E nesse caso você deu exemplo até do médico, fez um diagnóstico, você foi lá no condomínio, tem um erro, a própria Solitex, ela já tem uma equipe, ou você faz a indicação, ou você ajuda o condomínio também a escolher uma mão de obra, um especialista também? Esse segundo passo, beleza, Sim. Deu problema, tem. Sim. E agora? Bom, nesse primeiro diagnóstico, a gente já dá alguma recomendação mais genérica, digamos assim. Tá. Depois, se assim o condomínio quiser, a gente acompanha todo o processo. Nós não executamos por uma escolha própria nossa, que nós entendemos que, assim, fica meio esquisito, não fica muito claro, transparente, eu falar para você que você precisa comprar tal coisa e daqui a pouco eu pego minha mochila e falo, eu também vendo. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui por sinal. Olha só. Então, eu acho que a gente Legal. trabalhando com acompanhamento de obras, se for o caso, auxiliando o síndico, o condomínio, a elaborar uma proposta de contratação, que a gente vê muita falha por aí, contrata de boca, ou contrato com um contratinho de 2 folhas que ninguém lê, e depois dá problema lá na frente com o contratante. Eu já passei por isso na minha vida, como profissional e até como condômino, vendo isso acontecer, mas eu era um condômino inquilino, então não podia palpitar. Então a gente tenta evitar esse tipo de coisa. Esse é o trabalho que a gente faz. Legal. Já que você já citou até essa visão que você tem, até como condômino, mas a tua visão também, com a tua experiência que você tem, nessas escolhas de serviço, condomínio, o síndico, quais os principais erros quando a gente tem esse contato, além do contrato, dessa questão, quais são os erros que você enxerga na escolha de um serviço para execução, você acompanha a obra,
E deve também ficar de olho quando o condomínio fala, não, já tenho um especialista, eu já estou conversando. O que o síndico tem que se atentar na hora de escolher a mão de obra? Bom, primeiro é fazer como se fosse uma licitação pública, ou seja, não considerar, que é o principal erro que a gente vê geralmente, é o condomínio, e eu não falo síndico, acho que o síndico está fazendo um excelente trabalho, os síndicos por aí, mas às vezes eles são pressionados a tal, e aí só consideram o preço. E aí que eu acho que é a principal falha, primeiro de tudo. Segundo, tecnicamente falando, e aí ninguém é obrigado a saber de tudo, mas assim, a engenharia, para ser bem feita, ela engenharia, primeiro de tudo, engenharia significa fazer o melhor com menor custo. Para tanto, muitas vezes, nós estamos falando às vezes de reformas ou obras em condomínios vultuosas, não coisas do dia a dia, mas obras vultuosas que às vezes requerem, você precisa ter um sistema de contratação correto, você precisa, por vezes, elaborar um projeto antes de recuperação ou de reforma, né? Num sistema de impermeabilização, por exemplo, é muito falho simplesmente contratar uma empresa que instala. E ela vai fazer do jeito que ela quiser. Uhum. Então já começa por aí. Por que às vezes acontece? Olha, precisa trocar a impermeabilização num prédio antigo, né? Então já tem mais de 30 anos aquele prédio, a vida útil da impermeabilização já foi, começou a pingar nos carros lá. Aí começou a dar problema. Aí contrata a empresa de instalação, ela vai fazer, cada empresa tem sua maneira de fazer. Então uma vai dar um orçamento de 200, 300 mil, a outra de 500, a outra de 900. Só que você não está comparando, o que eu costumo dizer na brincadeira, você tem que comparar banana com banana, não banana com abacaxi. Então por que de 300? É porque é ruim ou é porque vai fazer pouco? Então tem que ter um projeto, um planejamento, blá. Primeiro de tudo. 2, um acompanhamento técnico. Quando é obra vultuosa, é muito importante ter alguém da parte do condomínio que, entre aspas, fiscalize se o que foi contratado está sendo feito. Eu já vi situações, e não são incomuns, sabe, de condomínios contratarem empresas para fazer alguma coisa e no meio da empreitada quebra-se o contrato de um lado ou de outro, ou porque não está fazendo, e aí não tem documentação suficiente para suportar o jurídico para cobrar, ou aí já foi metade do recurso e a coisa fica no ar e tem que contratar um terceiro. Então, todos esses tipos de problemas que são os principais. E um auxílio técnico também, vamos dizer assim, contínuo, que a gente pode oferecer aos síndicos da parte de engenharia. A gente entende que a manutenção e obras, engenharia legal, essa parte que nós fazemos, que está diretamente ligada à engenharia civil, é quase metade do trabalho do síndico, né? E se você analisar a maioria dos condomínios no Brasil, eles têm suporte administrativo, eles têm suporte jurídico, por vezes, eles têm suporte de um escritório de contabilidade, ou seja, tem os especialistas que estão suportando o síndico. Porém, moram num edifício construído, extremamente complexo, com diversos sistemas funcionando ao mesmo tempo, e não tem um engenheiro civil dando suporte para eles, como tem um escritório de contabilidade, como tem uma administradora, como tem um escritório de advocacia. É isso que nós estamos tentando implantar e vender como serviço, como esse suporte, como assessoria, consultoria para os síndicos, gestores e condomínios em geral. Legal. Então, quando a gente pensa, até já citou um exemplo de não ter esse acompanhamento, alguns erros, e dentro do condomínio, já que a gente falou assim muito dessa mão de obra contratada, essa falta de atenção a esses detalhes que você trouxe, mas o próprio condômino, assim, no dia a dia, em relação a obras, a atenção que o síndico tem que ter, eu diria assim, não um erro do síndico, mas o que o síndico tem que ficar atento aos principais erros ali do condômino, que às vezes é uma mudança que o condomínio quer fazer, mas ninguém se atenta na questão da engenharia. Puxa, isso daí vai dar problema lá na frente. Não faz. E aí a gente, naquele calor da emoção, aquela pressão, vamos fazer, que não sei o quê. Exato. Aí eu citaria dois exemplos.
Existe uma situação que é meio geral, por falta de suporte técnico às vezes. Então, não é incomum também acontecer do condomínio priorizar uma reforma do rol social, porque por desconhecimento que precisa, um exemplo, precisa trocar a impermeabilização da caixa d'água, que já venceu. Porque o rol social, é lógico que é ótimo fazer, todo mundo gosta, né, é um desempenho estético que precisa ser alcançado também, mas é questão de prioridades, que às vezes deixa para trás. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eventualmente, dos condôminos, e também, às vezes, por desconhecimento, que são as reformas das unidades privativas. Hoje existe a norma, a maioria dos síndicos sabe, exige do condômino que vai reformar a sua unidade uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Só que o que eu tenho visto, isso é pouco. Tudo bem, você tem uma ART, se der um problema grave, você tem a quem responsabilizar. Só que o problema já aconteceu, que pode ser até desabamento. Uma norma de reforma, a pessoa resolve tirar uma parede e pagou uma RT para algum engenheiro que resolveu fazer, não vou entrar no mérito, e não foi lá. Só assinou. Só assinou. Aí já caiu. Então precisa ter um plano de reforma. A norma de reformas fala isso. É obrigatório. O que a maioria dos síndicos exige? ART e ponto. Ou RRT, se for o caso de arquitetos. Então esse é um segundo problema que pode ocorrer e a gente vê com frequência. E qual que é o trabalho nosso? Minimizar os riscos para que não aconteçam. Então, esse aí você perguntou dos condôminos. E os condôminos são de extrema importância, porque eles têm uma visão do dia a dia. Às vezes eles não têm uma visão técnica, não conseguem enxergar um problema que pode estar ocorrendo porque não são da área, do meio, o corre-corre do dia a dia. Mas muita coisa, quando a gente vende uma inspeção predial, a gente procura ouvir os condôminos também e os funcionários. Porque eles vão nos dar uma série de informações que são excepcionais. E falando você já deve ter visto muita coisa. Sim. Qual a coisa mais absurda que você já viu, assim, de obra, se falou assim, gente, tô 40 anos já nessa área e nem eu tô acreditando no que eu tô vendo aqui. Já vi coisa que até Deus duvida. Mas uma outra maneira, outro exemplo que aconteceu comigo profissionalmente, e aí também eu vou ligar às vezes com desconhecimento técnico, que não é demérito, simplesmente não é da área. A parte de bombeiros e segurança contra incêndio, né? A maioria das pessoas acha que tendo o AVCB em dia está tudo ok, não está. Porque muita coisa passa e recebe o AVCB. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que você me pediu. Um prédio, um conjunto aí de prédios, de um condomínio de padrão médio-alto, e a escada do pavimento térreo para o subsolo, ela tinha uma altura de... Eu não sou alto, tenho 1,73 m, 74. Ela tinha no máximo 1,80 m. Então você imagina isso, você está descendo e você está olhando aquilo e aquilo vindo na sua testa. Então imagine numa situação de incêndio. Aquilo ia ser um pânico, um pavor. Então precisa tomar medidas paliativas que não foram tomadas. Esse aí, para mim, foi um dos exemplos maiores, assim, dentre outros inúmeros, né? Problemas de... Por que eu estou dizendo isso? A escada serve como plano de fuga. Né? E você pegar uma altura abaixo, uma pessoa de 1,80 m vai bater a cabeça ali. Que vai lembrar de baixar? Não, você está desesperado. O que era para não causar acidente. Exato. Né? Que seria um plano de fuga, um plano de, enfim. E outros problemas que são até, às vezes, até maiores que esse. Né? Problema de corrosão de armaduras. Né? Uma hora o ferro some com a corrosão. E aí? E muito por vezes está em locais úmidos que não são
ou não são muito acessíveis, ou são pouco acessíveis. E aí as pessoas não percebem. E larga lá e vai corroendo a armadura, vai corroendo. Por umidade, por isso. Então vai chegar um dia que o negócio vai complicar. Uhum. Você já foi em condomínio que você falou assim, rapaz... Sim. Já. Quer seja para fazer a inspeção predial, ou quer seja por vistorias aí, judiciais, ou, enfim, de vícios construtivos, mas já vi coisas bem precárias que eu vou falar, dá até medo de fazer a vistoria. E já tive casos em que eu solicitei interdição. Sério? Sim. Porque estava para cair. Eu falei, eu não posso, nem eu posso continuar a vistoria enquanto pelo menos eu não escorar isso daqui. Nossa. E gente morando ali normalmente. Sim. Porque é o que eu falo, às vezes é por desconhecimento técnico, não correria do dia a dia, você não fica olhando na parede da sua casa, ver se tem uma trinca, se não sei o quê, se isso, aquilo, né? Às vezes passa despercebido, até na minha casa, às vezes passa. Mas quando você vai com olho técnico, clínico, já uma certa bagagem, e você vai especificamente para aquilo, você vai enxergar coisas que os usuários não estão enxergando. Uhum. E na hora que você falou que tem que interditar, galera acredita? Tem gente que fala, né, o que ele tá falando? Eu falo, não, se você quiser um outro engenheiro que não interdite, você contrate, que daí eu tiro minha responsabilidade. Mas mesmo eu tirando minha responsabilidade é alertar. E aí, no mesmo momento, eu já mandei um e-mail para o meu contratante, para comprovar que eu estava falando, interdita e tem que ser uma interdição já. Não é amanhã, vamos programar, não. Esse é o reparativo de você não fazer o preventivo. Que a inspeção predial serve para tal. Tá. Como funciona, para quem está nos assistindo aqui, a prevenção? De que forma eu tenho, quando eu chamo a Solitex? Entendeu? Que momento? É uma vez por ano? É um serviço que tem que ser recorrente? É só quando eu vejo alguma coisa? Porque preventivo eu entendo que é antes da bomba estourar. Uma outra falha que a gente vê aí no mercado, é assim, só chama o engenheiro agora que a coisa tá feia mesmo, né? Tá, na hora que tá pegando fogo já. Tá pegando né? fogo. Aí já gastou um monte de recurso. Chama o engenheiro agora. Agora não tem mais jeito. Então, a gente trabalhando na prevenção, eu acho que o meu entendimento tem que fazer a inspeção predial, que é o diagnóstico inicial. Essa inspeção predial inicial, vamos chamar assim, ela vai proporcionar a periodicidade que precisa da inspeção. Ela vai priorizar trabalhos de manutenção e de recuperação, eventualmente. Então, começa por aí. Porque o correto seria, e não são todos os prédios, mas eu já vi prédios que fazem, um laudo que a gente faz também, de recebimento ou de entrega de obra, depende de quem contrata. Então, a construtora terminou o condomínio. A construtora pode contratar um engenheiro que seja fora da construtora, que vai fazer um laudo de entrega. Então, ele vai lá e vai vistoriar todos os sistemas, todos os equipamentos e falar, isso aqui está ok, está ok. A partir dali, é feito um plano de manutenção para se prevenir. Agora, em edifícios que já estão sendo utilizados e que eventualmente não houve, aí você precisa fazer essa inspeção predial para, a partir dela, desse laudo, desse trabalho, você tem ordem de prioridades, você saber, o gestor e os condôminos saberem o que precisa ser feito e o que precisa ser feito primeiro, segundo, terceiro. Porque nenhum condomínio que eu conheça vai ter recurso suficiente para fazer tudo de uma vez. Então, a inspeção predial também serve para priorizar trabalhos. E também, mais um detalhe bastante importante, que também é uma falha que eu creio que seja meio que geral, é a falta da gestão da documentação do condomínio, porque ali está o histórico. Então, eu já trabalhei em edifícios que você chega, não tem o projeto estrutural. Como é que você vai saber se você pode derrubar uma parede, fazer isso, fazer aquilo? Vai ter que abrir, fazer ensaios destrutivos, vai gastar mais. Então, a documentação é muito importante, ter o histórico das manutenções. Olha, a pessoa especializada aqui vem limpar a caixa d'água do condomínio a cada 6 meses. Aponte lá. Hoje, com diversos aplicativos
e facilidades tecnológicas, não fica caro para um condomínio contratar uma nuvem, digitalizar tudo e jogar tudo para cima, né? O que é muito comum? Trocou o síndico anterior não passa a documentação física para o próximo. E aí se perde. Documentação, projetos do condomínio, né? E por aí vai. Os planos de manutenção, os laudos já feitos, né? Laudo do AVCB, os laudos de bombeiros, de gás, de estanqueidade. O síndico entra no condomínio e não tem nada. Ele não sabe se foi feito, se não foi. Nesse caso, como a gente tem aqui uma audiência que tem muitos, são síndicos profissionais. Sim. Que existe muitas vezes até a dança das cadeiras. Um assume, outro sai. Existe essa dinâmica. Quando eu sou um síndico, estou assumindo um condomínio agora. Sim. Tem a parte da gestão, de ver conta, mas no teu ponto de vista, da importância que você sabe que a sua questão tem, da tua área tem, qual o primeiro passo meu como síndico novo? Assumir aquele condomínio. Qual a varredura que eu tenho que fazer já? Ou já pego o telefone e já ligo, Solitex. Também pode ser. Se precisar de auxílio, estamos aí, né? Mas eu acredito que seja a documentação mesmo. Primeiro passo. Analisar quais os documentos estão disponíveis e quais não estão. Documente isso e passe para o conselho, para a assembleia. Olha, eu entrei aqui, não me foi fornecido, não sei se está com o síndico anterior, se a construtora não entregou, não sei o que aconteceu, mas eu não tenho esse tal documento. Para que ele se resguarde. Eu entrei aqui, está assim. Né? Mas e o que pode fazer? Bom, primeiro você se resguarda. Certo? Como síndico. Eu faria isso. Não sou síndico, mas faria isso. Segundo, que a gente chama de walk around, né? Dá uma caminhada, mesmo não sendo engenheiro, não sendo especialista, dá uma caminhada em todo o condomínio, em todas as áreas comuns. Anota tudo que você achar meio irregular, tá? Isso aqui está meio esquisito, não sei se pode, se não pode. E a partir daí você começa a fazer a gestão. Precisando de mais dados, mais coisas, estamos à disposição para fazer a inspeção predial, que nós analisamos a documentação e também colocamos no laudo, olha, tal documento é de extrema importância, eu faria uma varredura para trás para tentar encontrar, eventualmente numa prefeitura, ver se tem cópia para eu fazer, ou no INSS, para ver se tem os documentos necessários. Porque essa guarda, essa gestão de documentos não técnicos, geralmente ou a administradora ou o escritório de contabilidade faz para o condomínio. Mas a documentação técnica geralmente não faz. Então ela acaba sumindo durante o tempo. E precisa ter uma gestão de documentação que a gente também pode auxiliar a partir daí. Fala para a gente o tamanho do problema que é não ter esta documentação. Sendo que a gente sabe que o síndico tem a responsabilidade civil e criminal. Mas qual a grande, por exemplo, caiu uma parte, desabou o prédio, sei lá, deu um problemão. A primeira coisa que uma investigação vai fazer é puxar a documentação. Qual o tamanho desse problema para o síndico ver a dimensão dessa situação? Ou até quem está começando e falando, eu quero ser síndico. Qual é o problemão? Aí é uma outra área que nós atuamos, que é a perícia de engenharia, que é a investigação, né, propriamente dito. Para quê? Para dois objetivos. O primeiro é para eventual reparação e o segundo é a apuração de responsabilidades. Então, se constar na perícia que determinada área caiu ou machucou alguém, é falta de manutenção ou é mau uso, o síndico vai estar inserido nessa responsabilidade. Até o exemplo que você deve ter acompanhado, acho que tiveram 2 casos de brinquedo do playground que machucou até levou a criança a óbito. Sim. E assim, a maioria dos condomínios, eu visito muitos condomínios por causa
de trabalhar com condomínios, com construtoras e com agentes financeiros. Então, assim, a gente verifica que a maior parte dos playgrounds não estão adequados à norma. A maioria. A maioria, infelizmente. Então, e às vezes são coisas simples, baratas, mas que precisam de um olho técnico, clínico. Fala, escuta, esse parafuso aqui, você precisa cobrir com uma borrachinha, não pode deixar ele solto, porque a criança vem descalça que vai rasgar o pé. É um canto vivo que tem na brinquedoteca. Não pode ter. Precisa pôr uma borrachinha ali ou fazer um abaulamento, coisa similar. Um aviso, cuidado com insolação, coisas parecidas. Então, Coisas simples. Coisas simples e baratas. Baratíssimas. Perto do que pode ocorrer. Não que vá ocorrer, mas que pode. Uhum. Aí é a minimização de riscos que eu digo que a gente entra para tal. Para tentar evitar acidentes. Uhum. Né? Você até falou da questão da construtora. Uhum. Você já viu muito absurdo na entrega? Assim, coisas assim, você fala, não é possível que uma construtora fez isso. Acontece? É recorrente isso? Na entrega, nem tanto. Tá. Né? Porque mesmo um leigo consegue enxergar coisas muito absurdas. Na entrega, nem tanto, mas os vícios, que a gente chama de vícios aparentes e vícios ocultos. Então, os vícios ocultos, sim. O que é um vício oculto aí? Por exemplo, o que a gente pode considerar, caracterizar como vício oculto? Que as mulheres reclamam demais. O assentamento do piso do banheiro forma a poça d'água num canto, o ralo está no outro. Né? E por que é um vício oculto? Porque geralmente a pessoa que está adquirindo o imóvel, ela não vai fazer um simples teste de levar uma garrafinha d'água e jogar no piso. Vai descobrir depois que está lá Aí no primeiro banho. Aí aceitou, aí a construtora vai falar assim, não, mas é vício aparente. Você devia ter jogado. Mas ele não é do meu primeiro imóvel. A maioria das pessoas vai na fé, na boa fé. Isso está mudando, graças a Deus, mas a maioria dos brasileiros vai pela boa fé, né? Olha que lindo, que maravilhoso, piso bonito, combinou com a louça, com não sei o quê, banheiro chique e tal, e a água corre para o lado contrário. Um exemplo simples para as pessoas começarem a entender alguma coisa. Mas tem que ter essa visão, tem que ter essa... Você acha que o brasileiro ainda age muito nessa boa-fé? A gente faz muita vista grossa, assim, eu não quero ter problema. Sim. Você acha que ainda tem muito isso? Tem, tá mudando bastante, né? Eu acho que está mudando essa cultura, mas ainda tem. Ainda, talvez, não tenho certeza, mas talvez pela demora do judiciário. Então, se, poxa, eu vou reclamar com a construtora, eu vou ganhar daqui 3, 4 anos. E eu tenho que ficar no apartamento aqui que está com coisa ruim, 3, 4 anos. Então, é complicado. Fala, quer saber? Eu mesmo vou reformar e não vou atrás dos meus direitos. Mas isso está mudando. Bom. Eu te pergunto, quem está ainda na dúvida, já te assistiu, ouviu aqui a tua história, ouviu tuas soluções, eu te perguntaria, por que eu devo contratar a Solitex? Para diminuir custo do seu empreendimento, da sua imóvel. Uma boa manutenção e adequada, você vai diminuir custo e vai aumentar o valor do seu patrimônio. Existem estudos demonstrando que empreendimentos com boa manutenção adequada, às vezes valem até 25% a mais de um condomínio similar que não tem a devida manutenção. Então, aumento patrimonial, redução de riscos, né? Às vezes eu vejo, condomínio, contrata uma recuperação de fachada ou uma pintura. O síndico, ou o condomínio sabe se o sistema de ancoragem está adequado. E aí? Se cai de lá. Se cai. Vai ficar o resto da vida pagando aposentadoria para a viúva ou para o viúvo. Que aí a culpa é de quem contrata.
está trabalhando dentro do seu imóvel. Eu acho, eu não sou advogado, mas no mínimo uma corresponsabilidade terá, creio eu. Não garanto, tá? Mas é um exemplo, né? Simples. Então, por que contratar? Porque a Solitex vai ver isso e te alertar. Antes de você contratar a pintura, vamos fazer teste nas ancoragens. Vamos verificar se as normas de segurança do trabalho estão adequadas. Ah, mas eu vou contratar uma empresa que tem CNPJ, tudo, blá, mas ela está trabalhando dentro do seu imóvel. E aí, você estando dentro das regras, das normas técnicas, você começa a se eximir do erro. Se resguarda. Se resguarda, exatamente. Falou a palavra melhor que eu. Porque pensando, a gente precisa se resguardar de uma situação dessa. Olha o problema. Né? Olha o Uhum. problema de um trabalho que você nem pensava. Porque é muito mais complexo eu pensar se eu vou ter uma participação nessa falha, se eu vou, é muito melhor pensar. Não, então é muito melhor pensar. Não, se eu fizer isso aqui, não vai nem ter chance de eu ter que pensar nisso se sim ou não. Que era só simplesmente verificar se essa, como você falou. Você contrata uma empresa especializada para fazer o teste de arrancamento, ou seja, é muito melhor ter esse trabalho do que ter essa dor de cabeça. É muito mais barato do que você pagar eventualmente aí uma aposentadoria pro resto da vida para quem ficou, para a família, né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui ainda na fachada, né? Prédios antigos é muito comum. Se você andar aqui em Campinas e começar a olhar para cima, coisa que eu faço, né? Você vê muitas fachadas com falhas. O que é essas falhas? Já caiu o reboco ali, né? Agora imagine se esse reboco cai na cabeça de um ser humano. Mata na hora. O condomínio vai ser responsabilizado, o síndico, o condomínio. Vai sobrar para o condomínio, porque ele vai ter que pagar. E vai sobrar para o síndico. Rapaz, onde eu tenho um escritório, tem uns pedaços de azulejo, sabe aqueles quadradinhos? Sim. Assim, na janela. Eu fico sempre olhando para assim, se cair esse negócio. Ou seja, não pensei na cabeça do ser humano, mas num carro, isso dá uma dor de cabeça também ali pro condomínio. Uma coisa tão simples. Pois é. Se cair num carro, é material e financeiro, econômico, ok. Mas se cair numa pessoa, mata. Mata. A altura que pega ali, a força. E aí? Então, assim, uma análise da fachada, do revestimento, se está adequado, se precisa recuperar, reforçar e etc. E não é só condomínio antigo, não, tá? Você vê condomínios aí que foram mal feitos por construtoras que pode gerar problema de revestimento de fachada. Ótimo. Mas falei que ia ser uma aula, né, produção? Uma aula muitas vezes técnica, mas o que eu percebo, assim, algo que é simples. Sim. Que a gente tem que se atentar a fazer essa mudança, a ter essa visão e ter esse walk around, tá bom assim? Walk around? Mais ou menos, eu também não falo muito bem inglês. É professor de inglês ali, ó. Opa. Como é que é aí, produção? Walk around. Aí, ó. Muito Walk bem. around. Muito obrigado. Coisa chique. Esse desejo de andar ao redor, de olhar as coisas, de prestar atenção, já resolve muita coisa. Como você disse, olhar para cima. Sim. Porque às vezes simplesmente a gente não olhava. Né? E os colegas que eventualmente estejam assistindo, que também trabalham nessa área, a gente mesmo sabe, eles sabem. A gente pega tanto gosto nisso que a gente vai fazer uma visita na casa de um amigo, você já começa a olhar no canto, ver se tem fissura, se tem umidade, se a parede está no requadro, está no esquadro, está no prumo, e por aí vai. Quer dizer, recebeu o Milton em casa, não pode nem falar, não repara na bagunça, não repara na obra. Na bagunça eu não reparo. Né? Geralmente, quando eu vou fazer vistoria em imóveis, as pessoas falam, não repara a bagunça. Eu falo, não, eu olho piso, parede e teto. Paro por aí. Boa. Ô, Milton, a gente teve como eu já disse, foi uma verdadeira aula. O papo passou super rápido para você ver como foi leve, foi rápido. Mas você não vai fugir da nossa última pergunta. Vamos lá. Aqui a gente tem que segredos dos síndicos. Eu sei que você não é síndico. Não. Senão cometeria essa loucura. Não deixa a obra é mais tranquila. Eu não diria isso, mas tudo bem. Cada um Tô brincando. tem sua cruz. Cada um tem sua cruz.
Mas eu sempre pergunto no final, qual o segredo do síndico que vale a pena ele compartilhar? Você não é síndico, mas eu sei que aí com a tua experiência, com os mais de 40 anos na área, com o tempo de Solitex, qual o segredo do Milton em relação à tua carreira, ou mesmo da Solitex, que vale a pena você compartilhar aqui hoje, assim, algo que você leva para a vida? Olha, eu acho que um dos pontos seria a busca por aprendizado contínuo. Tá? Nesses 40 anos, eu não parei na faculdade. Né? Fiz algumas pós, alguns cursos, participo de algumas associações, instituições da área e fora dela. Então, eu acho que é o aprendizado contínuo. E isso inclui você participar de seminários, congressos na área. Você sempre tem novidades, sabendo. Um exemplo que eu vou dar aqui, acho que muitos não sabem. Essa semana foi aprovada na comissão do Senado um projeto de lei que irá, se aprovado no plenário, irá obrigar a inspeção predial, no mínimo a cada 10 anos, para todos os edifícios do país. Essa semana. Isso aqui é acompanhamento, está ligado na sua área, o que está mudando. Isso foi essa semana que ocorreu. Então, assim, a gente está ligado. Semana que vem eu vou lá no IBAP, porque nós vamos discutir. Será apresentado, na verdade, não é uma discussão. E eu vou ver o que está sendo apresentado de novo na inspeção predial. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. E o segundo é o que você comentou. É você estar atento. Você estar atento no que está acontecendo ao seu redor. O que vai mudar amanhã? O que vai me dar dor amanhã? Vamos evitar? Isso aqui pode me dar dor amanhã. Melhor chamar alguém aí que me auxilie, que veja, que não sei o quê, e vamos caminhar. Excelente. É engenharia colaborativa, não é colocar uma imposição. É você mostrar para o cliente aquilo que poderia ser feito, e aí fica a critério dele. Nossa, gerar consciência no cliente. Gerar consciência e ele falar, não, é diferente você... Falei para minha esposa hoje de manhã, é diferente eu falar para você que você está comendo mal, você não me ouve. Quando o nutricionista fala que você está comendo mal, você ouve. Essa é a diferença. Você está ouvindo do especialista. Né? Então, isso suporta as ações do condomínio, seja ela pelo síndico, pelo conselho ou pelos próprios condôminos proprietários. Boa, excelente. Tô aqui assistindo, sou síndico, gestor condominial. Pô, gostei dessa Solitex, gostei do Milton Camargo, quero saber mais do trabalho, quero onde eu encontro, tem telefone, tem site, tem Instagram. Olha para essa câmera aqui, Milton, e fala, como é que a gente te encontra? Olha, nós temos um site que é solitex.com.br. Lá você vai poder nos enviar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp. A gente fica à disposição para esclarecimento, sem ônus ao síndico, ao condomínio, para explicar maiores detalhes, porque cada condomínio é um condomínio, cada trabalho é um trabalho. É importante a gente dizer isso. Que, né, hoje também tem muita gente, eu vejo aí, não, tem inteligência artificial, joga lá que ela responde. Cuidado que tem bastante erro ainda, tá? Na inteligência artificial ainda não está tão afinada assim. E as redes sociais também. Procurando Solitex, você vai me encontrar no Instagram, a Solitex no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Excelente. Então, diversos canais aí, só me chamar. Tem todos os canais, tem tudo que é lugar. Canais, tudo que é lugar. Só então, Solitex, no site provavelmente tem até os links para esses. Tem, para as redes solitex.com.br. Isso, exatamente. Excelente. Obrigado pela participação, ter aceitado o nosso convite, pela generosidade em compartilhar teu conhecimento. Tenho certeza que ou reforçou ou fez a gente aprender. Tenho certeza. Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço a disposição de vocês para que eu pudesse colocar, de certa forma, não sou um orador de primeira, mas mais ou menos o que a gente faz e para que a gente faz. Eu costumo dizer que eu não gosto de vender trabalho que não gere nenhum proveito ao cliente que está comprando. Então, esse é mais ou menos o nosso lema.
Isso aí. E agradeço mais uma vez o convite. Imagina, E muito ficamos à obrigado. disposição, Opa, teremos novos convites, com certeza. se Deus quiser. Muito obrigado, Milton. abraço. E obrigado você que nos assistiu até agora. 9ª temporada, quase 90 entrevistas. É um prazer ter você com a gente nessa caminhada. Obrigado inclusive a cada pessoa que participou aqui com a gente, que aceitou o nosso convite. É só o começo dessa jornada muito gostosa de estar junto com gente que entende e sabe do que está falando. Fica ligado, que vem mais por aí. Abraço! Pode dar tchauzinho ali, viu, meu? Tá lá.